Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula da mentalidade, a base do mindset. Para isso é importante o seguinte: nós vamos entrar aqui no diagnóstico da sua mentalidade atual com base naqueles 11 testes que você respondeu. E o fundamental, a gente entender causa e efeito, de onde veio para onde vai. Você tem um diagnóstico individual sobre a sua mentalidade, suas predisposições, talentos, e está na hora de a gente navegar com base nesse resultado, ficar nas suas mãos aí, para que você faça a própria interpretação. Tá? Isso aqui precede o seu diagnóstico. Quando você receber o seu diagnóstico, você vai entender com muito mais amplitude e profundidade. Para isto, é fundamental você entender que tudo ao seu redor é fruto da sua mentalidade. Com a clareza da autorresponsabilidade, você veio semeando aquilo que você está colhendo. E você sabe, tem muitas coisas aqui que são, lógico, consequência de tudo que você plantou, e tem coisas que também é pela compaixão de Deus. Mas, fundamental, nós temos controlezinho de algumas coisas. E aqui, a gente está para tocar aqui o que é tangível, lembra? Nós vamos exercitar as circuitarias que queremos deixar mais performáticas. Neuroplasticidade, capacidade que o cérebro tem de ser plástico, de se moldar aos estímulos. E é isso que nós vamos fazer. Bora lá para os primeiros passos nossos. Primeiro, quero que você veja a minha tela aqui, olha só. Esse aqui é o como fundamental. Tudo que a gente fala de legados empresariais está contido aqui. E é fundamental que você tome nota disso. Nós estamos aqui, somos o eu, certo? Como eu, nós temos três grupos de pessoas. Eu, para quem, eu com quem. E olha que como eles se sincronizam. No mundo que você vive, vou falar aqui a respeito do seu negócio, você começou sozinho. Você tem um conjunto de talvez clientes aqui que você quer trazer para dentro e você tem o seu time ou os seus futuros times. Qual que é o objetivo? Fazer com que aqueles clientes, por exemplo, ou futuros funcionários queiram se tornar funcionários. Clientes se tornem clientes fidelizados, tornem parte dos seus aliados. E ao longo da jornada, quiçá, você tenha sucessores, pessoas que vão se ver como você vê hoje, se comporta comprando o propósito do seu negócio como você compra hoje. Ponto fundamental. Tudo começa no eu, tudo termina no eu. Essa é a única, e a primeira e única lei nossa. Tudo começa no eu, tudo termina no eu. Toda expectativa que você cria aqui para limitar o outro, para suprir o outro, te distancia do eu. Tendo isso aqui claro, nós vamos começar com a nossa mentalidade. Fruto da nossa mentalidade é quem a gente vai atrair. Fruto da nossa mentalidade é quem vai se conectar, querer seguir o que a gente segue, modelar o que a gente modela. E isso vai fazer com que a gente crie um legado, um negócio perpetuável que transcenda gerações. Como que isso funciona na prática diante de alguns líderes? Vou começar pelo maior de todos, mestre, modelo, guia da humanidade, Jesus. Jesus, de uma forma totalmente inovadora, se comportou de forma singular, onde ele levava o pobre, onde ele levava a alma, onde nós tínhamos um comportamento singular e fez com que muitas pessoas quisessem ouvi-lo. Algumas até continuaram acompanhando ele, para onde ele ia, eles iam juntos, aquelas multidões, e 12 se tornaram seus discípulos e transcenderam a sua própria existência material. E esses todos continuaram de forma inovadora, arrastando mais multidões, fazendo com que esses com quem se tornassem novos deuses. Hoje, nós estamos aqui modelando o que Cristo começou, a exemplo daqueles que estiveram junto com ele, mas transcendendo geração e geração e geração e geração. Aqui está uma amostra prática. Ponto fundamental. Entender desse eu vai trazer uma clareza absurda. Você viu nas aulas anteriores que o único modus operandi é o que torna você muito mais potente. Um único modus operandi. E é isso que a gente vai formatar a partir de então. Então, nós vamos entender nossas predisposições, talentos, nossos viés cognitivos, distorções de realidade a partir de agora. Mas, para quê? Para que eu tenha um único modus operandi, fazendo com que pessoas queiram participar do meu bando para se tornarem os próximos eus. Esse é um movimento infinito, daqui para frente, daqui para sempre. Tendo essa clareza, você vai entender na sequência, lá nos próximos módulos, que esses conquenses que estão contigo, você vai ter que fazer gestão deles, para que estejam ali de fato. Esse é o processo de budgetização, fazendo com que eles modelem isso que você está modelando.
Ainda são esses que vão recepcionar os novos paraquens, quando arrastar, trazia multidões, esses com quem são que recepcionava, acolhia e mantinha esse pessoal se tornando novos seguidores, novos seguidores, novos seguidores. E você continuava, ele continuava lá, uma forma singular, arrastando, atraindo essas pessoas. Veja que aqui estão os 3 pilares da perpetuação de legado: inovação, gestão e negociação. Tudo está aqui. Olha que simples, prático, objetivo. Inovação, gestão e negociação. Ponto fundamental. A partir de agora você vai entender qual é a sua praia. Tá? Inovação é inevitável. Esse pilar aqui é seu, porque você é o multiplicador. Você transborda aquilo que te enche o coração. E aqui que nós vamos identificar o que te enche o coração, sempre você tem o poder da intencionalidade. Essa gestão, quem tem que fazer? É você, daqueles que estão contigo. Mas entenda, nem todo mundo vai estar conectado diretamente contigo. Por quê? Porque de repente você tem sócios, de repente você tem gerentes ou diretores que se enxergam como eus. Você vai ter que se somar a esses eus, você mais os outros eus. Esses terão que fazer a gestão dos conquentes. Lembra que, para quem, são todos que podem se tornar com quem. Leia-se, para quem pode ser cliente, pode ser futuros colaboradores, fornecedores, aliados, todos, sócios, todos que podem se tornar parte do time. Todos esses do time podem se tornar novos eus. Isso é fundamental você ter a clareza, porque senão a gente começa a selecionar. E olha só, o que Jesus pediu para Pedro? Estou usando aqui, lembra? Estou usando o maior líder da humanidade como exemplo prático de comportamento humano. Pedro, serás pescador de homens, me traga homens de todos os tipos, eu selecionarei depois. O propósito definirá se eles seguem ou se eles param, orientará para que eles queiram seguir ou parar. Aqui é a zona máxima de interesse entre os 3. Eu, para que e o com que. Aqui é o propósito do coletivo. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, em meu nome ali estarei. O que a gente tem na empresa, quando 2 ou mais pessoas estão conectadas pelo mesmo propósito, a gente tem mais entrega, mais empatia, afeto, mais ocitocina, dopamina, serotonina, mais consistência complementar. Nós temos isso. Mas o que sustenta isso ao ponto de transcender gerações? Nós precisamos da clareza aqui do divino, aquilo que transcende a nossa própria existência. Isso não tem como. Não tem como transcender gerações sem Deus, sem o Criador, sem a causa primária de tudo que existe. Você está aqui, não, mas eu não acredito em Deus, meu amigo. Você está no lugar errado, então, cara. Ou você está deixando de aproveitar o melhor do mundo. Se você está ali nesse viés de confirmação, alimentando só aquilo que você consegue tocar, ver ou ouvir, você não está se permitindo ser imagem e semelhança do nosso Criador, que tem um potencial infinito. Então vamos trazer para a nossa pequenez entender que existe um mundo muito maior do que a ciência nos traz. Aqui foi onde eu não tapa na cara da vida, onde Deus mostrou para mim que ciência é um playground que ele nos deu para a gente se divertir e trazer os mais céticos, homens de pouca fé. Tendo essa clareza, então, bora começar. Porque mais importa, depois de Deus, não tem como amar o próximo sem amar a ti mesmo. Primeiro a gente vai aprender a amar a gente mesmo. Lógico, Deus sobre tudo, sobre todos. Agora a gente está no segundo passo, aprender a amar a si próprio, para que a gente tenha condições de amar o próximo como a nós mesmos. Só que não tem como a gente começar pelo próximo, aprender a amar o próximo. Porque aqui, amando a si mesmo, você é o que pratica e o que você decide. E a forma mais eficaz é a gente lapidar isso. Para isso, então, já dá play aí no próximo vídeo, que a gente vai abrir o resultado do mindset aqui, a gente se aventurar nessa jornada de autoconhecimento avançado e prático. Até já.